pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui com o programa Podcast Acontece, o programa Acontece. E nosso assunto hoje vai ser beleza. Beleza nacional, beleza internacional. Vamos mesclar com um pouquinho de dinamismo de imprensa também com o meu convidado hoje, Irã de Lagnoli. Irã é jornalista e é embaixador da beleza. Que coisa maravilhosa ser embaixador. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Finalmente deu certo. Não sempre a gente fala que vem, não vem. Embaixador da beleza. Primeiro vamos conversar sobre esse título, né? Como é que você conseguiu esse título? Tem muita gente hoje que são embaixadores que eles compram título. Sim. Não é logicamente teu caso, que eu já vi aqui que você ganhou vários prêmios, mas me conta sobre o embaixador. Na verdade tem toda uma trajetória de trabalho, né, Macedo? Eu trabalhei durante muitos anos na área da beleza, na cosmética, no jornalismo. Sim. Também trabalho até hoje. E é importante que durante toda essa trajetória profissional, eu sempre me preocupei em aprimorar cada vez mais. Primeiro porque as coisas aconteceram muito de repente. Tudo na minha vida foi muito de repente. Mas nada caiu no colo. Nada caiu no colo. Você conquistou, né? Foi um processo de muito trabalho e dedicação. Então hoje já são 35 anos na área cosmética. Que legal. 34 prêmios internacionais, 3 recordes mundiais, reconhecimentos no Brasil e fora do país também. E as empresas, as indústrias cosméticas me convidaram. Eu já fui embaixador de 3 marcas cosméticas. Não posso citar os nomes agora, mas a minha história tem 3 representações de 3 grandes marcas cosméticas mundiais. E atualmente eu sou embaixador da beleza no Brasil, nomeado pela revista Beauty Magazine, que é uma revista padrão desse mercado. Revista nacional. Curitiba. Nacional. A sede dela é Curitiba? A sede é Curitiba, tá. Você ganhou esses 34 prêmios. Esses prêmios relativos ao quê? Na parte de cosméticos ou de... Quando eu comecei na área cosmética, eu me preocupei muito com a área educacional também. Então eu direcionei a minha carreira para informação, aliando o jornalismo à área cosmética. Eu queria fazer uma mescla disso tudo para ver o que ia dar. E deu super certo. Que legal. Então comecei a trabalhar bastante, fazer bastante curso, e eu participava de todos os concursos que apareciam. Parecia um concurso que eu achava, porque eu sempre fui visionário, sempre pensei no amanhã. O que vai acontecer amanhã? Amanhã vai ser legal, isso para mim vai ajudar nisso, nisso e nisso. Porque hoje o que acontece, Simone? Você não vai num congresso, numa convenção ou num workshop para assistir um trabalho de uma pessoa que não tem um histórico profissional. Tem gente que participa de congresso, sabe o que eles fazem? Eles sentam na cadeira e ficam lá anotando no notebook. Ele entra naquela porta, sai pela outra e não participa de nada. Aí aprendeu isso, né? Mas assim, quando você vai pagar por um congresso, por um curso importante, você quer conhecer o currículo da pessoa que está lá. Da linha de beleza, todos são pagos, Na área da beleza, todos são pagos. Mas a maioria, a menos quando a indústria cosmética resolve fazer um patrocínio. Mas tem retorno também, né? Tem retorno, tá? Então, isso que é importante a gente citar, né? Quando o trabalho do profissional é reconhecido pelo público em geral, nós lotamos plateias, entende? Lotou plateia, você tem o retorno necessário que você precisa. Para lotar uma plateia, você precisa ter um nome, você precisa ter posicionamento no mercado, você precisa ter premiações, ter participado de diversos campeonatos. Hoje nós temos grandes feiras mundiais. Uma das maiores feiras mundiais está no Brasil, vai acontecer agora em setembro em São Paulo. Olha só. Então, nessas feiras se projetam os novos nomes. Tem grandes profissionais e grandes colegas de trabalho que estão lá na feira. Eu mesmo participei durante 15 anos dessa feira. Então, assim, sempre nos estandes, sempre de parceria com grandes marcas, grandes indústrias. Isso tudo vai chamando a atenção de tudo. Uma coisa interessante que nós tínhamos comentado antes também, que são as redes sociais, né? Ajuda. Hoje as pessoas se preocupam muito com seguidores. Quando eu comecei com redes sociais, eu me preocupei com o meu nome. E os seguidores foram uma consequência. Hoje eu não sou um cara que tem milhões de seguidores no Instagram. Mas você tem qualidade. Tenho qualidade. Meu Facebook, pessoal por exemplo,
E está cheio há mais de 10 anos. E eu não quis fazer outras páginas, porque sobrecarrega demais. Eu tenho 9 páginas de negócios no Facebook, que todas eu alimento. E eu tenho vários Instagrams também, que são todos meus. Então, e eu vou alimentando, porque eu direcionei, daí como eu tenho várias atividades, sim, eu direcionei cada atividade um Instagram diferente. É assim, para não misturar, né? Exatamente, para não precisar ficar misturando muitas coisas. Então, em cima disso, eu passei a usar as redes sociais a meu favor. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa conhecida no Brasil e fora do país também na área cosmética, porque eu direcionei bem as minhas redes sociais. Direcionar bem a rede social é fazer o seguinte... Trabalhou bem, investiu bem. Exatamente. Só que assim, ó, toda postagem que eu fazia, e eram diárias, eram dezenas, sim, eu me dedicava... Não é mais? Agora tô mais tranquilo. Diminuiu. Mas diminuiu o ritmo. Ficou famoso, daí diminuiu. Diminuiu um pouquinho o ritmo, mas continuo trabalhando normal. Então, o que acontece? Quando eu sempre fiz isso, sempre que eu postei alguma coisa, eu sempre usei o meu nome em primeiro lugar. Sim. Então, assim, é o marketing pessoal. Irã Delagnoli vai para os Estados Unidos para representar tal marca. Irã Delagnoli faz isso, faz aquilo. Irã faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu sempre direcionei meus textos, sempre. Primeira coisa tua marca era foi teu nome. Meu nome. Tua marca foi teu nome. Essa foi a maneira que eu encontrei de ter esse reconhecimento e de gravar o meu nome, que as pessoas gravassem o meu nome, que eles pensassem sempre nessa marca. Então, assim, as pessoas que me procuravam para me contratar para eventos e coisas do gênero, sempre me procuravam porque eu poluía a mente deles com o meu nome. Tanto era uma referência, né, na verdade, você criar uma referência de mercado. E essa referência de mercado me abriu fronteiras. Teve um grupo de empresários em determinado momento que viram minhas redes sociais e me chamaram do México porque queriam abrir uma empresa da área cosmética lá e queriam um sócio brasileiro que fosse uma pessoa que fosse bem renomada, que tivesse Você pegou a malinha e foi pro México. Fiz as minhas exigências, né? Lógico, um contrato bem feito. Sim. Fiz um contrato muito bem feito. Quando eu cheguei no México, eu tinha lá a minha empresa, inaugurei a empresa. A empresa tinha uma participação boa num grande veículo de comunicação, e como eu sou jornalista também, então a gente casou as duas coisas. Então, lá no México eu tinha um programa de televisão, que eu parti um quadro meu num programa de TV, da TV Azteca 7, no México. TV aberta. Isso, TV aberta. A TV Azteca lá é a segunda maior audiência do México. Que ano mais ou menos? Televisa. Isso foi... O programa de TV foi em 2014 para 2015. Então não faz muito tempo. Mas nessa época que rolou o programa de TV lá. Aí, como eles sabiam também da minha história, eu comecei a dar palestras na Universidade de Monterrey. Sim. Então, a Universidade de Monterrey é uma das instituições de ensino mais conceituadas no México. A gente sempre Você estava morando lá, né? Mas é bom. Tem diferenças, né? O nosso espanhol daqui dos nossos países latinos é completamente diferente do espanhol do México, como é diferente do espanhol da Espanha. Na cidade do México mesmo? Quando eu saí daqui do Brasil, eu fui para Culiacán. Culiacán é uma cidade que fica no Golfo da Califórnia, fica no Oceano Pacífico ali. É bem na Baixa Califórnia, chamamos essa região. O nosso litoral é no Oceano Pacífico. A cidade litorânea ficava a 1 hora de lá e chama Mazatlán. Então, um lugar maravilhoso que eu aconselho as pessoas a conhecerem, muito bacana. Receptividade dos mexicanos para brasileiros sempre foi excelente, e apesar de eu estar numa região bem perigosa, porque o estado de Sinaloa é onde tem o maior cartel de narcotraficantes do mundo, né? O cartel de Sinaloa. Essa parte eu nem conheço. Então, essa é uma... Felizmente a gente não conhece. Então, era uma região delicada, complicada. Acaba sendo rica também, né? Riquíssima. O narcotráfico, então, movimento de dinheiro. E as pessoas falam, como foi a tua experiência? Olha, a minha experiência lá foi normal, como em todo lugar. Sim. O importante de toda essa relação que você tem em ambientes é você não se misturar a eles. Com certeza. Entendeu?
ter um filtro, separar. você precisa ter um filtro, faz o seu trabalho direitinho, não se preocupe com outras coisas. Eu sempre falo que eu sobrevivi a vários conflitos. Eu sobrevivi, digamos, né, ao cartel de Sinaloa, eu sobrevivi à Guerra do Congo, Sim. na África, que é uma das guerras mais antigas da humanidade. Sobre o Congo também, né? Aí teve também Afeganistão, teve Ilhas Malvinas e um monte de coisa aí. Então, assim, é importante você ir com o intuito de fazer o seu trabalho sem qualquer tipo de envolvimento com outras coisas. Aí, de repente, deu a saudade do Brasil, você voltou. Na verdade, eu voltei. Eu tinha negócios no Brasil e eu ficava viajando para lá e para cá, né? Então, tinha uma rede de salões também, porque eu sempre, apesar de estar na televisão, eu sempre me envolvi na área cosmética. E para administrar de longe é complicado, né? Então, ficava indo e vindo. Porque assim, quando você está morando no país, você tem que voltar para o Brasil a cada 6 meses, pelo menos, e era também o caso do México. Sim. A gente volta para o país para dar entrada e saída de novo. E lá também, entra e sai. Agora, inclusive, eu fui fazer um trabalho em outro país aí no mês de março. Eu tinha 90 dias para dar a saída do país e eu esqueci. Na verdade, eu não esqueci, eu passei atrasado na imigração e eu esqueci de dar a saída e sair. E agora eu vou ter que voltar lá para poder dar a saída certa. Porque com seguro você está lá, né? E também porque tem um problema jurídico e da multa também, sabe? A multa é bem pesada. Então é isso, quando a gente está longe do nosso país, até que se regularize a situação, você tem que fazer, tem que ficar indo e voltando. Nem que você entre hoje em São Paulo e saia amanhã, ou entra de manhã e saia de tarde no Brasil, mas tem que fazer esse meio de campo mesmo, sabe? Vários países são assim. Na América do Sul já está diferente, né? Mas como o México não faz parte do... mas aqui também. Aqui também. 6 meses também. Mercosul também. 90 dias, na verdade, agora. 90 dias daí você já tem que fazer de novo. Pedir o visto se for morar, né? Aí já é um pouquinho mais complicado, mas é possível. E você tem também um projeto que você participa, você falou do Congo, na África. Me fala sobre essa participação tua na África. Então... Na linha de cosméticos também ou humanitária? Na linha de cosméticos também. Na verdade, daqui a pouco a gente conversa mais a fundo sobre a linha, né? Mas tem um trabalho bem bacana de ajuda humanitária lá no México. E eu levei grandes empresários brasileiros, investidores, para investirem lá e tentarmos juntos solucionarmos algumas questões humanitárias no Congo, desculpa. No Congo. Isso. Nós já atravessamos o oceano. O México foi um trabalho bem específico na área cosmética e também no jornalismo. Exato. Então foi muito bacana esse período que eu estive lá tudo. E depois, então, eu comecei a fazer uns trabalhos bem interessantes na África também. Então, na África foi Joanesburgo, né, na África do Sul, aí foi República Democrática do Congo, que é o antigo Zaire, que é um país que tem independência. Eu conheci a rainha do Congo ano passado. Isso, então, na verdade, o Congo tem várias tribos, né? Exato. O sistema de governo lá é presidencialista, não é uma monarquia. Essas tribos são tipo estados aqui? Essas tribos, não exatamente. São tribos, são grupos étnicas, de etnias. Isso, exatamente. Então, e cada tribo tem o seu representante. Então, possivelmente ela é uma das representantes de alguma das tribos. Não é inclusive lá no Congo, o idioma oficial é francês, né? Mas a língua berço é Lingala. Lingala, na verdade, é um dos dialetos que eles falam. Eles falam 43 dialetos. O Lingala é o mais popular entre eles. Dialetos é dificílimo você aprender, né? Não tem muito. Então, é uma maneira também de se autoproteger e se autocomunicar entre um grupo étnico. Interessante, né? Então eu levei esses empresários para lá e nós temos uns projetos bem bacanas na área do lixo. Eles tinham um projeto de transformação do lixo em combustível. Olha só. Biodiesel também, gasolina, essas coisas. Isso no Congo, né? Isso no Congo. Aí eu levei os empresários para lá e nós assinamos contrato com o governo de lá e as coisas estão seguindo o seu rumo das obras. Volta quando para lá? Tem
previsão agora para o mês de julho para o Congo, onde a gente está negociando com o governo federal para a implantação de um programa que eu criei em 2013, que foi a Semana Brasileira. Então, durante uma semana eu levo a cultura do nosso país para os países distantes, os países que têm relações diplomáticas com o Brasil, para que eles conheçam um pouco da nossa cultura. Mas você consegue apoio do governo brasileiro ou só iniciativa privada? Na verdade, nós temos apoio das embaixadas brasileiras, que os nossos embaixadores todos são informados do trabalho que a gente realiza. Se você se refere a patrocínios do governo brasileiro, não. Nem para logística, nada? Não, mas eu tenho os patrocínios dos governos de fora. Ah, que legal. Então é mais... É a maneira que a gente tem de viabilizar esse projeto, que é um projeto caro, né? Envolve levar pessoas para lá, então nós levamos os nossos campeões olímpicos, nós levamos o nosso carnaval, nós levamos os nossos heróis brasileiros, os artistas de novela, de telenovelas. A gente pega aquele artista tem uma novela lá, tipo assim, se estiver passando uma novela lá, Vale Tudo, por exemplo, lá no Congo. Então a gente vê os artistas da época que ainda estão por aqui, estão disponíveis para ir para lá. A gente faz uma sessão de autógrafos, uma coisa bacana. Você acabou ficando quanto tempo lá, cada vez que você vai? No Congo? No Congo é muito trabalho que a gente desenvolve, então eu fico uma média de 30 dias, 20 dias toda vez que a gente vai. O que te espantou mais lá? Olha, o que mais me espantou no Congo, primeiro que eu tinha certeza que eu estaria lá um dia. Desde criança eu ouvia falar no Zaire e eu achava o nome bonito, eu achava que eu ia lá um dia. E depois que eu aprendi onde que era o Zaire, o que era o país, e hoje ele se transformou, né, na República Democrática do Congo, e do lado dele tem um outro Congo que se chama Congo-Brazzaville, é outro país, que ele é dividido pelo rio Congo. Então temos 2 Congos na África. E aí eu tinha ideia de que eu iria conhecer lá um dia, e eu realmente um dia fui. Mas eu não fiquei lutando, pensando nisso, articulando isso, eu vou um dia para lá. Não, as coisas aconteceram naturalmente. Por isso que eu sempre digo, tenho vários amigos que queriam ir, por exemplo, para os Estados Unidos, não conseguiu visto, ficaram tristes, cara, de repente não é o momento de você ir. Um dia você vai, com uma estrutura melhor, e na hora certa as coisas acontecem como tem que acontecer. Foi o que aconteceu comigo. De repente eu estava lá, fiquei espantado sim com a maneira como as famílias mais pobres vivem. Não existem indústrias, não é só no Congo, na África, não existem indústrias. Existe território, mas não existe know-how, não existe tecnologia, não existe investimentos, e eles vivem grande parte dos países com a ajuda dos governos internacionais, a ajuda da ONU, das Nações Unidas, tudo mais. Se eles quiserem um açúcar, eles vão ter que pegar de fora, que não tem indústria nem para isso. Inclusive eu fui no mercado lá e fui ver os preços, fui pesquisar os preços, e aí eu encontrei um frango que ele era do tamanho da mão, assim. Eu acho que deveria ter 1 quilo, um franguinho, tipo como é aquele frango gaúcho? Não, é franguinho mesmo. É o franguinho que faz o... Galetinha, aquele galeto primo canto. É o galeto. Isso. Então aquele franguinho pequenininho custava $16 o quilo. Nossa. $16 o quilo. Então, porque não tem lá e eles importam de outros países. Então, assim, a culinária deles é muito parecida com a nossa, o tempero deles é muito parecido. Então, foi bom até para eu me adaptar. Por isso que tem muita pobreza, né? Agora tu tocou num ponto que é bem sério. A pobreza é aquilo mesmo que mostram. Não existe como você dramatizar mais a pobreza da África. Não tem como você escolher se você quer ficar na pobreza ou na miséria, né? Eles dizem que lá existem 2 classes sociais. Ou você é milionário ou você não é milionário. Isso sim. Entende?
É difícil uma O pessoal classe ligado média... à classe política, o pessoal mais proprietários, e depois os outros que não tem muita coisa, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu vi tudo aquilo que a gente já conhece aqui, eu vi. Fiz fotos, tem vídeos no meu Instagram. Mas dói o coração você ver aquele pessoal, as crianças, principalmente criança, né? O que mais me tocou foi um dia que nós fomos à margem do Rio Congo, tinha um restaurante de beira de estrada que ficava à margem do Rio Congo. Aí nós fomos lá que queríamos comer uma comida típica. Então eles prepararam um peixe. Lá é uma comida de rua deles, é peixe e ovo. Olha só. Não é coxinha, pastel. Carne vermelha também é difícil lá. Tem, mas é diferente. Principalmente na beira do rio é peixe, né? Peixe. Então eles colocam o peixe em umas folhas, parece folha de bananeira, assim. E daí tem uns tonel grande, com uma grade em cima, eles colocam o fogo ali embaixo e preparam o peixe ali. Tudo artesanal. Preparam o peixe, acho que pesca dali, já vem para preparar. Prepara o peixe e coloca naquelas... parece umas coxinhas assim, mas é de folha de bananeira. Sim. Então eles amarram aquilo ali e cozinham o peixe ali. E aquela folha fica seca, parece que ela tá seca. Folha de bananeira, sim. Isso, mas daí quando ele abre, a folha tá verdinha dentro. Sim. E o peixe tá cozido. E é um sabor bom. É um sabor bom, gostoso. É bem gostoso. Então nós fomos lá provar. E aí, na beira do Rio Congo tinha muito lixo. Eles não têm uma educação ambiental, ecológica, sustentável. Mas também vai tirar o lixo ali e colocar onde, né? Não tem nem lugar, né? Não tem nem quem recolhe. Tem ruas que a gente passa que o chão é meio fofo. Olha. De tanta garrafinha de água, de plástico e de tanto lixo que tem, sabe? Então eu vi na beira do Rio Congo tinha muita garrafa, muito lixo, assim, na beira do rio. E tinha umas crianças e um menininho, acho que devia ter uns 3 aninhos. E aí ele tava enchendo uma garrafa de Coca-Cola com água do rio. E a água era barrenta mesmo. A água era barrenta, era meio bege, assim, meio marrom. Aí eu perguntei pra ele o que ele ia fazer com aquela água, né? Daí ele colocou na cabeça, tinha um negocinho aqui, sabe, pra proteger a cabecinha dele, mas pequenininho o menino, segurando aquela garrafinha. Aí eu perguntei pra ele o que ele ia fazer com aquela água. Daí ele falou que era água pra comer, pra beber, pra fazer comida. E assim, doeu o coração, porque era uma criancinha de 3 aninhos, eu acho que ele tinha, ou 4 anos no máximo. Perigo de cair na água, né? A gente nunca sabe certa idade, né? Porque não é correspondente. São todos pequenininhos. O tamanho também deles não corresponde com a idade por causa da desnutrição, né? Então foi uma das coisas bem tocantes, assim, pra mim, que eu lembro até hoje, que tocou muito, sabe? Ele ia levar aquela água suja pra mãe fazer comida, não sei se eles iam ferver, se iam tratar a água, mas é assim. E você teve lá no último, quanto tempo faz você teve lá? Minha última viagem ao Congo foi um pouquinho antes da pandemia. 2019. Sim, foi um pouco antes da pandemia. Na pandemia, inclusive, eu não estava no Brasil e passei por tudo aquilo. Já era República Democrática? Já era. Porque é aquela história, a República Democrática aconteceu igualzinho quando aconteceu no Brasil, quando libertaram a escravidão, né? Libertaram, mas não tinha nada. É uma democracia só no papel lá, né? Ainda, né? Eles têm problemas. O Congo tem problema sério com a invasão do país por causa dos diamantes, né? Problemas sociais e tudo. Isso. Então, o Congo está em guerra há muitos anos porque ao redor do país existem 9 fronteiras. Então, tem 9 países ao redor do Congo e todos esses países entram através da fronteira, porque é na fronteira que está, inclusive, a maior concentração dos diamantes do Congo, para fazer o saque dos diamantes. E também em nenhuma dessas fronteiras que está uma das reservas naturais mais importantes da República Democrática do Congo. De diamante, não? Que é a reserva natural onde vivem os gorilas, onde eles encontraram o King Kong do filme. Era um macaco gigantesco que precisou... Inclusive teve aquele filme, né, que foi feito no Congo também, que eles foram lá pegar os diamantes. Aí, isso, agora diamante de sangue, que parece o Leonardo DiCaprio que estreou, né? Assim. Não lembro mais. Então, mas eu assisti foi feito dentro dessa polêmica toda aí. E
E lá está a maior concentração dos gorilas gigantes do Congo. Então tem toda uma história importante e a preocupação do país na preservação ambiental, porque assim não é só a extração de diamantes, é invadir um país, é saquear o país, é tirar as riquezas dele há anos. Tirar as riquezas desse país, e isso é bem complicado. Então assim, a guerra do Congo é uma das guerras mais antigas que tem, porque eles estão entrando lá e eles estão brigando entre eles também. E brigam entre eles. Sim. Outra porque coisa interessante também é dinheiro, né? Por causa do poder. Outra coisa interessante, tudo é dinheiro. Sim. Tudo é dinheiro lá. E a pobreza tá ali do ladinho. Então eles vendem mercadoria na rua. Tem uma grande feira lá em Kinshasa. Kinshasa é uma cidade com 12 milhões de habitantes, é uma das maiores do mundo. Caraca. E tem uma feira louca. Você pensa assim que é uma cidadezinha? Nada. Tem uma feira louca lá que eles trabalham 24 horas naquela feira. E de noite não tem luz. Daí eles ficam com os fogareirinhos e vendendo as coisas, entendeu? Se tu tem ali, ó, tu tem 10 pregos que tu tirou da parede da tua casa hoje para reformar não sei o que, sobrou que esse prego, eles botam tudo na feira ali e eles fazem como se fosse uma moeda de troca, entende? Escambo, né? É um escambo, a troca, né? E aí, como funcionava antigamente. Eles vivem disso, trocando as coisas, fazendo. É impressionante que eu vi carros abandonados na beira da estrada, muitos carros, e eu vi carros chineses. E eu vi muitas motos abandonadas também. Daí abandonadas, porque eu pensei que estava abandonada, né? Tava tudo jogado na beira da estrada, eu muito empoeirado também. Perguntei para eles, por que esses carros estão ali tão abandonados? Eu vejo muito desse carro. Eles falaram, aqui não tem assistência técnica. As concessionárias aqui só vendem os carros de outros países, porque eles não fabricam nada. Nenhum mecânico. E não tem mecânico, não tem conserto. Nada. Quando a gente que faz os consertos vê que não tem como consertar mais, aí a gente abandona aí. Ou a gente vende o pneu, vende o banco para um, vende para outro. Então assim eles vão vivendo sem a devida assistência. E é um país que com todo esse potencial de diamante poderia estar milionário, né? É igual o petróleo. Na verdade, o que eu vi pessoalmente, o que eu vi lá foi a grande maioria das vezes a falta da vontade política. Porque você apresenta um projeto para um governo, não estou falando agora deste país, tá? Lá fizemos grandes negócios e os governos são incríveis, nos recebem de braços abertos sempre. Então assim, mas existem muitos lugares que você vai negociar e eles te dão oportunidade de negociação. Só que eles dizem assim, nós te damos tu quer construir uma indústria farmacêutica? Nós te damos o incentivo fiscal e nós te damos o terreno para você fazer. Você faz uma negociação boa e fácil, só que não existe retorno financeiro. E não existe, em alguns países, não há estabilidade jurídica. Então você tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de chegar lá, contratar serviços de um banco privado, por exemplo, e aí você chegar 6 meses depois lá para fazer a retirada, né, do banco, ou fazer negócios, e aí chega lá, não tem banco, não tem prédio, não tem nada. Aconteceu várias vezes com várias pessoas. Quando é para tirar o dinheiro, duro se você colocasse o teu dinheiro lá, depois sumia também. Deve fazer isso, por isso que daí as pessoas perguntam, por que não investe na África, por que não faz? Porque não existe essa segurança jurídica para o investidor ter a segurança de ir fazer um negócio acontecer. Mas eles têm uma cultura muito bonita também, né? Sim. Assim, ó, a comida, a culinária deles é fantástica, é bacana. Eu comi coisas que eu nunca imaginei que eu iria comer, mas eu sempre fui bem corajoso. Assim, uma coisa exótica? Exótica. O quê, por exemplo? Eu comi sopa de jiboia, por exemplo. E tava bom, eu pensei que era uma sopa de peixe, tava gostoso. E eu comi, daí eu vi um pedação lá, eu fui pegar um pedação. Daí quando eu peguei o pedação, era a cabeça da cobra que tava dentro da sopa. Então, já tinha comido toda? Já tinha comido, não tinha como. E comemos, então, a sopa com jiboia. E tem um outro negocinho que eles comem, que eles chamam de binzo. M-binzo, um binzo.
Binzo é tipo um casulo da borboleta. Aquela larvinha que fica ali antes de se transformar em borboleta. Aquele negócio branco, sim, não, né? Aquele é de outra coisa, né? É parecido com aquela taturana que dá no pé de limão, sabe? Dos de moeiro, aquele monte de taturana. Então é bem parecido com aquilo, mas eles servem aquilo, é uma comida bem típica de lá, tá? Então eles servem aquilo, fazem um arroz branco, o arroz inclusive. O arroz é maravilhoso. Meu Deus. O arroz, inclusive, é maravilhoso. Mas eu, quando tiro o óculos, não enxergo nada. Eu tiro o óculos e não enxergo as coisas. Então, assim, ó, é bem interessante, é um prato exótico e tem um sabor interessante. E eu comi isso na casa da esposa de um ministro no Congo Brazzaville, que é o outro Congo, o outro país do lado. Em uma casa muito chique. Imagina o ministro. E é incrível. Assim, estava do lado A, eles, né? Você entra dentro da casa de um ministro, é o luxo de todo ministro, entendeu? Lá tem Rolls Royce na garagem, tem um monte de seguranças armados, e então parece que é um outro mundo ali dentro. Tá? Eu fui em uma das casas que e tudo murado em volta, logicamente, murado, né? Bem com guarda, segurança e guaritas. E todos armados. E dentro da casa, a mobília impecável. Eu fui numa casa que a tudo mobília importado, era logicamente, né? Toda Luiz XV em ouro. Olha só. Assim, então é uma diferença muito grande. É um paradoxo, quando né? Você sai de dentro daqueles muros onde está todo o luxo e a riqueza lá dentro, e você encontra uma pobreza terrível do lado de Você está na tua casa com ar quente, tá bem, você sai lá, um frio lá fora de 10 graus negativo, é aquele choque, né, que a gente dá, né? Esfria, é uma coisa terrível, né? Mas é um país que eu tenho vontade de conhecer, a Nigéria, né? Que também tem um berço cultural muito bom, né? Mas futuramente. Vamos voltar para o Brasil, então? Vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil. Vamos falar agora sobre... Daqui a pouco vamos falar sobre cosméticos ainda. Daqui a pouco vamos falar sobre a tua atividade jornalística. Você representa hoje a Divana Profession. Divana Profession. Exatamente. Fala sobre a Divana. Divana é uma marca cosmética que vem crescendo a cada dia e surpreendendo a gente a cada dia. Eu te falo de surpresa porque nessa área cosmética eu sempre fui extremamente rigoroso com os produtos que eu uso. Eu sempre uso primeiro, estudo primeiro tudo e depois eu utilizo para ver o que é. A minha formação foi dentro de um laboratório em uma fábrica fora do Brasil, na Argentina, e lá eu era um técnico químico. O técnico faz o seguinte trabalho: dentro do laboratório, ele coloca em xeque a fórmula do químico. Ele é o químico fez a fórmula, esse negócio vai fazer isso, 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 isso no cabelo da cliente. Aí o técnico vai lá e testa tudo para ver e faz os seus relatórios. Se o relatório do técnico diz que a informação do químico está equivocada, ele vai ter que fazer vai ter que reformular isso tudo ou fazer uma nova fórmula para convencer o técnico, porque é o técnico que vai convencer a empresa a botar isso no mercado. Então, assim, mesmo um produto que tipo a Anvisa aprova, né? Para chegar no Brasil, a Anvisa. O químico tem a teoria, o técnico tem a prática. Exato. E dali vai para o mercado. Daí a empresa aprova ou não. Então essa é a função de um técnico químico dentro de um laboratório. O técnico fora do laboratório tem a função de explicar para os clientes como funcionam os produtos, né? E fazer demonstrações para os clientes e para os vendedores da empresa também. Aí nisso que você fazia os testes nos teus cabelos. Acabei com o meu cabelo. Como que você é um profissional no cabelo e você não tem cabelo? Já te falaram isso várias vezes, né? Já. E tu sabe que houve até constrangimento, assim, ele que vai cuidar do teu cabelo e o cara nem tem cabelo, não cuidou nem do dele. Já aconteceu isso, sim. Então é como você ir num comedy club
um stand-up, onde as pessoas fazem a graça que não tem graça. Exatamente, né? O cara ganha a vida fazendo isso. Então, mas é isso. A gente tem esse olhar crítico sempre de tudo, Sim. né? E a gente tem que levar na brincadeira tudo. Isso é uma questão genética, né? Pessoas têm cabelos. Cabelos, sim. E hoje tem opção, né? Porque tem várias empresas hoje que já fazem crescimento, implante. Pra mim é uma né? coisa que nunca me te preocupou. incomodou. Não. Tá certo. Começou a minha queda de cabelo com 30 anos. Uhum. E aí eu já passei a máquina. Não vou passar por... Não quis fazer tratamento, Não. Então Minha não família foi é dos toda testes careca. que você fez na Argentina? Então. Não, minha família era toda careca. Eu disse, não, vou cuidar do cabelinho dos outros pra não ficarem que nem eu. E aí Tá deu menos super trabalho, certo. né? Deu super Tá certo. menos trabalho, mas você que trabalha nessa área, quanto mais trabalho dá, mais vai vender produto, né? Isso. E hoje essa linha de cosmético nacional, por exemplo, internacional, tem um faturamento altíssimo a indústria brasileira, né? De E cosméticos, é incrível né? porque assim, quando eu conheci a Divana, eu conheci um produto. Uhum. Uma vendedora me levou um produto e eu experimentei e eu gostei disso aqui, vou prestar mais atenção. Aí papo vai, papo vem, de repente eu já tinha comprado bastante produto Ela está da há quanto marca. tempo no mercado? A Divana, por incrível que pareça, tem 2 anos no Há mercado. 2 anos. E em 2 anos, em menos de um ano que eu tô lá, vai fazer 1 ano agora, nós já estamos em Portugal e no Paraguai. Ótimo. Então, E eles está têm sede crescendo onde bastante. Hoje a empresa é em Itajaí. A marca é Itajaí. Itajaí? Itajaí. Como que ninguém fala dessa marca aqui em Itajaí? Tava faltando eu para ajudar a Sim. falar da marca. Faltando você mesmo. Mas né? assim, Itajaí. a gente está entrando nos melhores salões aí da cidade, da região. É um produto específico para salões. Pra Pode salão. vender no varejo também, mas Não. é mais para salão, só para salão. Não, a princípio é venda exclusiva para salões. Por isso que ele tem esse nome professional, que é para trabalho profissional. Exatamente, trabalho profissional. Então é uma coisa assim, a cliente que vai... o salão vai comprar para atender as suas clientes. Certo. E tem a linha Home Care também. Então a cliente pode continuar o tratamento dela levando a linha Home Care para casa. Só que a linha Home Care da Divana Professional é só encontrada em salões. Então assim, não se vende em farmácia, não se vende em supermercado, nada. É uma linha exclusivamente profissional, recomendada por um profissional que foi treinado para trabalhar com essa linha. Principalmente quando você tem fidelidade com o salão, a pessoa te recomenda e você vai comprar. Se não deu certo, você vai voltar lá todo mês. Então tem que dar resultado. E fora isso, a preocupação da empresa com a fragrância, com a embalagem. Eu vi a embalagem, podia ter trazido a embalagem, né? Sim, eu trouxe um presente pra você depois, mas pra gente ver, né? Mas não, pra gente mostrar pro público. Sim, aqui, né? Depois nós vamos editar esse vídeo, colocar no YouTube, e a gente coloca umas imagens, se a gente tiver um vídeo, a gente vai, tá? Então esse vídeo a gente tá ao vivo agora, pela TV Litoral News, pelo canal do YouTube, tá no Facebook também, Pedro? No Facebook ainda, mas em breve a gente vai estar no Facebook. Aí depois nós editamos esse vídeo novamente e postamos ele novamente. Sim. Aí eu posto as imagens para você. Vou mostrar assim. Tá. E eu tenho certeza que os clientes que estão assistindo a gente agora, os donos de salão, preciso que vocês pensem na qualidade dos cabelos das suas clientes, na qualidade dos serviços que vocês querem apresentar para as suas clientes. No resultado. O resultado final é extremamente importante. Então, como que eles acham a Divana? A Divana no Instagram, por exemplo. No Instagram. Ou achar você, né? É melhor achar você direto, né? Pode achar eu, ou vai direto no da Divana, que é @DivanaHair. Divana Hair. Divana Hair é H-A-I-R. Hair de cabelo, tá? @Divana Hair. Bem simples, bem fácil. E fala que vocês querem falar com o Irã, né? Você representa a região aqui ou o estado de Santa Catarina, sua região? Não? Eu represento a região aqui de Balneário Camboriú e Camboriú como distribuidor. Certo. Mas eu sou o diretor comercial da empresa, né? Certo. E aí todos os representantes e as distribuidoras que são coordenadas da minha equipe. Muito legal. E também eu sou o gerente técnico da empresa. Então eu faço o treinamento dos técnicos, que inclusive nós reunimos os melhores profissionais de Santa Catarina. E temos já uma técnica também no Paraguai. Então, uma
vez por mês a gente se reúne, a cada 2 meses nós nos reunimos, fazemos uma mega atividade, treinamento fortíssimo entre nós e planejamos já o nosso próximo encontro, o nosso próximo evento, né? Porque os técnicos todos que viajam pela Divana, pelo Brasil inteiro, para apresentar os produtos da empresa e trazer novos clientes. A empresa está expandindo, vai distribuir todo o Brasil, logicamente. A empresa está crescendo bastante, graças a Deus. A gente logo vai estar em todos os estados brasileiros, já temos uma grande parte do país e logo em seguidinho a gente vai varrer o Brasil aí com Divana Professional em todos os salões. O lado bom, Irã, que você vai oferecer um produto da Divana, por exemplo, um produto cosmético para um profissional, você tem que saber um produto que tem que ser bom. Senão o profissional já vai ver, às vezes ele só sente o aroma ali ou pega no dedo assim, já sabe que não serve, né? Exatamente. Sem fazer o teste lá, porque às vezes você não vai fazer um teste, por exemplo, faz um teste no cabelo, caiu o cabelo da pessoa, meu Deus do céu. Isso é processado, né? Na verdade, essa é uma das preocupações que a Divana sempre teve, de fazer um produto de extrema qualidade e evitar riscos, né? Tanto que todos os produtos da Divana são certificados pela Anvisa, temos autorização da Anvisa para fabricação e para distribuição. Então, assim, os clientes podem ficar bem tranquilos, sabe? Aí você também tem a tua assinatura ali, são quantos anos de experiência? 30 anos? São 35 anos na área cosmética de experiência. E eu não colocaria 35 anos de trabalho num investimento de risco. Investimento de risco. Então, assim, eu conheci, gostei, testei, aprovei e assino embaixo. Divana Professional hoje, para mim, é um dos melhores. Eu vou usar um para ver, depois eu vou vir falar que isso é bom, não. Tu já usou? Brincadeira, já usei. E o cabelinho aí tá já dando usei. Trabalho. Olha, esse cabelo aqui, ó, que mudou esses reflexos, ó, ele que cuidou. E é o produto da Divana, né? Da Divana, acho que é isso interessante. Foi. Por isso, principalmente, que eu te convidei para vir para cá. Isso tem uma história linda também, história de jornalista. Um jornalista que deixou do jornalismo para virar empresário, ou mesclou as duas coisas? Consegui mesclar as duas coisas, né? Mas o jornalismo ajudou bastante. O jornalismo abriu as portas do comércio, digamos, né? Por causa do conhecimento já e das relações interpessoais. Mas você não foi um jornalista, foi o jornalista. Você é ainda, mas daí você já teve uma trajetória, você foi contratado da Globo. Uma trajetória bacana. Eu comecei a minha trajetória do jornalismo, por incrível que pareça, aqui nessa região. Olha só. 35 anos atrás, fui o primeiro repórter da primeira sucursal da RBS TV, que funcionava lá no Redondão, lá no prédio redondo lá de Itajaí, lá onde tinha a RCE, a TV Vale, era lá também. Então, já pensei que era Marambaia aqui, que é redondo também. Foi em Itajaí. E aí fiquei um tempo na sucursal, que eu fui o primeiro repórter da sucursal, porque até então era uma sucursal só comercial. Você fazia reportagem, você saía a campo, gravava, você tinha que levar a fita pro programa. Hoje faz ao vivo, né? Nossa, naquela época era assim, você tinha que correr com a fita, pegar ou mandar um motoqueiro, né? A fita, a câmera era gigantesca, pesava 7 quilos aqui, e tinha o VT pendurado no braço, que pesava mais 13 quilos, era o cinegrafista que carregava isso, né? Eu só carregava o microfone. E tinha o moço da iluminação, que carregava os fios, tudo, as luzes. E aí a gente trabalhava, e a nossa equipe eram 3 pessoas. E nos comunicávamos com a central de TV através de um rádio, né? Tinha um rádio no carro. Eu lembro na época. E aí a gente se comunicava com eles dessa forma e fazíamos, as fitas eram desse tamanho, né? As fitas do VT. E aí a gente fazia matéria e levava para a redação. Foi na década de 90, né? A minha já foi 80. 80 ainda, mas começou na TV? Em 1988, eu estava na RBS TV de Blumenau, cobrindo as eleições de 88. Daí conheci toda aquela galera, o Wilson Klein Bing na época, de Blumenau, as enchentes, eu cobri as enchentes na época. Foi quantos anos? Eu estava lembrando outro dia que eu fiz a primeira cobertura da primeira FenaReco.
Olha que só. foi a primeira edição, foi no clube de caça e de tiro. Brusque, né? De Brusque. Foi no clube de caça e tiro, lembra? Porque a gente varria a região, né? Vocês viram nascer também em outubro, né? Que naquela época acho que não tinha ainda, né? Tinha já outubro. Já tinha outubro. Isso, daí a FENARRECO foi criada para absorver também, para agregar, né, esses turistas todos, e deu super certo. Fiquei muito feliz quando eu voltei para cá 30 anos depois e ver que a FENARRECO existe ainda. Sim. E a Outubro está super forte e o povo daqui nunca desistiu. Você passou de repórter, apresentador também? Fui apresentador também e fiz os principais telejornais. Eu estreiei um telejornal que na época chamava da Globo, que era o Globo Comunidade. Sim. Passava domingo de manhã, não sei se você lembra. É do meu tempo, tá, gente? É do meu tempo. E era que do teu tempo também. Então, aí eu apresentava o programa e eu fazia as reportagens nacionais também para o Fantástico, para o Jornal Hoje. E eu fazia um quadro com a Leda Nagli, na época, que era no Jornal maravilhosa Hoje, a Leda, né? que chamava Receita Caseira. Tinha a Leda Nagli na época e a Márcia Peltier que apresentava o Jornal Hoje. Chegou a conhecer a Glória Maria, não? Muito bacana, conheci. Nossa, conheci. Quando você está falando da África, eu viajei, assim. A Glória Maria viajava o mundo todo. Sim, viajava o mundo todo. Comia coisas absurdas, meu Deus do céu. Comia, fazia coisa ali, passou uma tinha essa coisa do respeito pelas culturas, sabe? É uma coisa que a gente tem que ter hoje. Eu sempre falo, vai viajar para fora do país, conheça a cultura daquele país, estude sobre aquele país, para você não ir passar vergonha, para fazer bonito, sabe? Para sair as pessoas terem uma boa impressão de você. Já imaginou você chegar num restaurante, você comer uma coisa que é típica da cidade dele e dar um vômito ali na hora? Para eles é uma afronta gravíssima, né? Então, porque às vezes tem que acostumar. Eu já vi gente comer escorpião, aquelas formigas, torradinha, e N tipo de coisas, né? Sim. Igual você falou da cobra, deve ter sido... Deve ter comido outras coisas que você não sabe. Comi, mas eu prefiro não comentar aqui. Nossa Senhora. Mas nunca me arrependi. Os pratos sempre foram muito saborosos e eu tenho um maior carinho por eles, né? Não tenho o que falar de mal de nenhum lugar por onde eu passei. Tive uma trajetória muito desse bacana. Povo da Globo, hoje quem que você conhece, assim? William Bonner, Fátima Bernardes? Que é da tua sobraram, né? Que estão ainda lá. Ó, para você ter uma ideia. Cid Moreira, você foi da época do Cid Moreira, né? Sim, também. Quando eu comecei aqui, eu vou relacionar só para que as pessoas possam entender melhor em casa. Sim. Quando eu comecei aqui em Santa Catarina, fazia parte da minha equipe que estava começando no jornalismo, a Sônia Bride e o Marcos Lozencan, que também está até hoje. Eu não tenho visto ele ultimamente, mas ele a Globo não muda muito a equipe, tempo, né? que ele o jornalista é aquela história, ele demora anos para entrar na Globo, depois não quer sair de jeito nenhum, né? Porque ali é o ápice da carreira em termos de status e a financeira também. Eu sempre falo que eu comecei no regime militar. A Globo era muito severa. Sim, era pesado. 88 ela estava saindo, todo o Brasil saindo do regime ainda, né? Eu acompanhei os computadores chegarem nas redações. Sim. Era aqueles 486 com as letrinhas verdes. Depois veio os outros mais moderninhos. Então, assim, eu acompanhei toda essa trajetória do jornalismo. Nós fazíamos reunião com Brasília, com o pessoal da Voz do Brasil, por uma caixinha de teleconferência que nós chamávamos. Era tipo um rádiozinho, a gente ficava conectando ali o botãozinho e dava, oi, tudo bem? Aqui é Recife, aqui é Minas Gerais, aqui é Brasília. E a gente ia combinando as pautas nacionais, tudo através daquilo ali. E aí tínhamos máquina de datilografia nas redações. Sim. Então, assim, eu vi a TV crescer de uma forma incrível e assustadoramente rápida. Sim. Então, cresceu de uma forma impressionante. A tecnologia ajudou demais, né? A tecnologia veio, assim, arrasando realmente, sabe? Nós não tínhamos teleprompter nas emissoras do interior, não existia. A gente lia um pouquinho aqui e falava com você aí. Lia um pouquinho e falava, lembra? Eu lembro. Isso aqui, ficava fazendo esse jogo. E aí éramos orientados a nunca conversar diretamente com o entrevistado, mas ficar olhando para vocês na câmera. Então tem toda uma trajetória muito bacana, tem história para contar aí, que nós vamos passar horas conversando, um papo muito legal. Se você quiser... Conta um episódio assim que você ficou inesquecível, um episódio assim, não sei.
meio grotesco, meio complicado. Vamos ver. Tipo esse que você tá gravando, os caras passam atrás aqui assim, outros gritam alguma coisa. Eu nunca gostei de Caiu fazer... algum buraco alguma vez. Eu nunca gostei de fazer matéria em festa, tipo festa grande na rua ou grandes desfiles. Sim. Porque assim, ó, quando a gente tá conversando no vídeo, é tudo programado, o tempo. Então o tempo da fala é programado. Eu não posso passar daquele tempo. Então nós chamamos essa parte que o repórter aparece de passagem. Então a passagem do repórter tem que ser no tempo certo para dar... Foi 30 segundos, é 30 segundos. Se eu tô ao vivo, principalmente, se eu tô ao vivo, eu tenho que falar em 30 segundos. Então assim, ó, tudo isso é decorado antes. Lógico. Tudo que a gente falava, era tudo meio decorado, porque eu não podia sair do script. Eu não podia criar palavras novas ou expressões novas. Quando você começou era mais fácil, né? Porque você podia gravar e regravar, né? Hoje ao vivo o pessoal entra... mas nós tínhamos que fazer ao vivo. E se a gente gaguejasse ao vivo, na época, ia pra geladeira, só voltava ali uns 6 meses ou 1 ano mais. O pessoal não deixava a gente voltar a pagar mico. Então não... É o padrão Globo, né? Era um padrão, não tinha como. Você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, você vai ficar ainda aí na escola aprendendo, e quando você estiver pronto... Você deixou de trabalhar na Globo quando você foi pro México? Foi. Mas eu trabalhei em outras emissoras também, sabe? Teve várias idas e vindas também. Eu trabalhei no SBT, aqui trabalhei na antiga Manchete. Não, em outros lugares. Em outros lugares do país. Aqui eu trabalhei na RBS TV, nessa região. Trabalhei na antiga RCE, que era a TV Vale do Itajaí. Sim. Inclusive a gente tem um grupo, beijão aí para vocês que estão me assistindo, nossos colegas jornalistas. Tem até hoje? Tem um grupo nosso que os dinossauros, a imprensa. Tem, a Graça, eu, a Dali, a Jaque Rosa, a Dali, a gente viu hoje. Sim. Então, a Graça. Então tem uma galera lá, a Cíntia, tem uma galera toda, Denise, que está morando nos Estados Unidos hoje. Então assim, a gente tá tudo num grupo. Eles fizeram um grupo e conseguiram reunir os nossos colegas todos da TV, inclusive o pessoal da área comercial, da área de operações, tá todo mundo lá no grupo. Então um beijão para vocês aí, tenho certeza que eles estão assistindo a gente. Que bom. Irã, olha, a gente tem assunto, mas a gente não foi nem até metade na minha pauta aqui, né? Mas o mais importante, assim, ó, hoje eu dedico minha profissão ainda ao jornalismo. Sim. Que eu tenho um profundo carinho e consideração. Você tem coluna, né? Tenho coluna na revista Start Life, também escrevo para Vi Magazine. Ótimo. Então, assim, eu já fui do tipo de repórter, de correr atrás de tiroteio com a polícia, aquela coisa toda que a gente fazia, né? Já passei por tudo isso. E nós éramos obrigados a fazer, porque eu fazia o plantão no final de semana. Sim, e se o plantão era meu, eu tinha que fazer o que vinha, né? Pegar a cena, tempo. Mas eu lembro de um episódio bem interessante aqui em Santa Catarina, quando eu estava começando a minha carreira. Houve uma época no Brasil, na década de 80, que foi a época dos sequestros. Não sei se você lembra disso. Eu não morava aqui ainda, né? Teve sequestro nessa região aqui. Eles sequestraram um menino de Itapema. Eu lembro disso até hoje. Aí você teve que dar acompanhamento. Fiz todo o acompanhamento. Graças a Deus deu tudo certo, acabou tudo bem e isso passou. Mas tem várias situações assim que a gente passa, de vez em quando há uns flashes, a gente acaba lembrando. Assim, tem assunto suficiente para realmente escrever um livro. É que tinha uns podrezinhos que eu queria saber dele ali, né? Mas ele não vai querer falar, né? Ele contou um pra mim que ele tem uns do William Bonner aí que ele sabe, da Fátima Bernardes, aí eu queria colocar no ar, né? Mas daí, amanhã eles vão fechar a minha TV, né? Não, na verdade... Não vai dar muito tempo de fazer as coisas, não, mas eles não estão se preocupados com isso. Na verdade, a TV, é importante vocês saberem, em casa, a TV, a gente tem personagens, né? Uhum. Então tem pessoas que são muito simpáticas na TV, muito legais, e que na vida normal não são exatamente como aparece ali. Mas na televisão nós somos personagens, realmente temos que defender esses personagens. Porque são personagens você entra no ar também, você é outra pessoa, você incorporou o repórter e eu sou repórter. Exatamente. Irã, eu tenho que parar. Nós já estamos aqui
Já é 1h17:09. Falei que é longe. A gente fala que às vezes vai começar um assunto, dá para 30 minutos, né? Mas a gente, quando vai falar com jornalista, a gente fica 3 dias falando, né? Teu assunto é muito bom, teu conteúdo é muito bom, achei muito legal. Deixa tuas redes sociais aí para as pessoas te seguirem na linha de cosméticos, né? O meu Instagram é Delagnoli-Irã. DELAGNOLLI. Delagnoli, né? Delagnoli. Irã. Você vai encontrar uma logomarca preta Irã ali. Pode me seguir lá. Sigam o Instagram da Divana também, @DivanaHair. Tá? O Irã é com M, né? Irã com M. Porque eu tenho Irã. HIRAM. Se digitar vai achar. Gente, então, Irã, obrigado de novo, né? Eu que agradeço o teu carinho de sempre, tua amizade, você é um querido. Conte comigo sempre que você precisar, tá? A gente sempre se cruza nos eventos, aí sempre estamos cruzando nos eventos, né? Inclusive hoje a gente vai numa noite também. Vamos numa noite hoje. Então tem uns eventos interessantes, a gente vai, né? E o jornalismo é importante por causa desse dinamismo, né? Essa dinâmica que a gente tem, a gente não tá no mesmo coisa todo dia, né? Vendo as mesmas pessoas, né? E a gente respira ar diferente, né? Gente, olha, então, dessa semana é o nosso podcast. É o último do mês, né? Fechou o mês com chave de ouro. Que bom. Próxima semana que vem, com certeza, semana que vem. Espero que não esteja frio, que eu não gosto de frio. Não sei porque que eu vim morar aqui nesse frio, né? Odeio frio. Tu veio porque pensou que era quente. Me convidaram esses dias, vem ficar no hotel 3 dias em São Joaquim, em Urubici. Eu falei, tá bom, pode me esperar. Não gosto de frio. Eu gostaria de morar no Nordeste para não ter frio lá, mas é bom assim. Gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco aqui na TV Litoral News, no nosso canal do YouTube também. Obrigado, Irã. Obrigado a você. E sempre nos acompanhe. Se você está vendo no YouTube, não baixou o aplicativo ainda, baixa o aplicativo TV Litoral News. Bem fácil, Litoral com TH é muito fácil. Gente, obrigado, Irã. Obrigado, querido. Sempre um prazer estar com você. Vamos consumir os produtos da Divana. Divana Professional, não esquece. Abraço.